Nós estamos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como a Igreja da Rua de São Bernabé, onde é uma rua dos jesuítas em Braga. E esta igreja, enfim, não se nota enquanto vídeo, mas é talvez a única igreja em Braga que está dentro de casa, podemos dizer assim. E porquê? Porque pronto, nós jesuítas fomos expulsos de Portugal algumas vezes, mas sobretudo a última vez. Mas houve ali uma autorização os jesuítas vieram para Braga e queriam construir uma igreja, e houve uma autorização desde que não estivesse voltada para a rua. Então houve aqui a construção da casa, da igreja dentro de casa. Não se vê, claro, aqui enquanto imagens agora, mas de facto ela está dentro de casa. Não é uma capela privada, porque pode acontecer Uhum. capelas que são dentro de casa, mas neste caso é mesmo uma igreja que deveria estar voltada para a rua, mas não houve essa autorização e então ficou assim mais recolhida. E é a única em Braga que tem essa Tenho configuração. ideia de ser a única em Braga, sim, sim. Mesmo até de capelas de solares antigos, são voltadas para a rua, mas tenho ideia que seja a única por aqui. E como é que o Padre Paulo veio aqui parar? Então, nós jesuítas, desde que entramos na Companhia de Jesus, uma coisa que nos caracteriza, pronto, além de sermos religiosos, temos o voto de pobreza, castidade e obediência. E aqui a obediência está ligado muito ao baudíria, ou seja, saber escutar, obviamente com uma conversa com o que nós chamamos com a figura do provincial, que é o chamado superior maior, depois temos o padre-geral, que é o superior de toda a companhia, e aqui o provincial é que nos destina, dá-nos missões. E, portanto, depois de uma conversa com então ele destina os jesuítas, portanto, dá a missão, a obediência, dá a missão. E eu recebi a missão de vir a estar, neste caso em Braga, como adjunto do diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa. E a Rede Mundial de Oração do Papa Portugal, a sede é aqui em Braga, e então por isso cá estou. Mas, e voltando um bocadinho mais atrás, como e porquê se tornou jesuíta? Uma das coisas que enfim, me chamou a atenção quando comecei a conhecer os jesuítas foi sobretudo em Lisboa, a partir do Centro Universitário Padre António Vieira. Foi mesmo o modo como os via estar presentes e como falavam, com uma linguagem muito atual, podíamos dizer, muito terra a terra, e ao trazer a espiritualidade de uma forma muito encarnada, podíamos dizer assim, muito próxima com o contexto cultural. Lembro-me que fiz uma peregrinação e ver também os jesuítas, padres, a dançar, a estarem com os peregrinos em convívio e também depois com uma grande serenidade na proposta de oração. Começou a mexer comigo e eu fiz aquilo que nós, enfim, que Inácio de Loyola, o nosso fundador, desenvolveu, que são os exercícios espirituais. Eu fiz os exercícios espirituais e percebi que tinha que pensar mais seriamente na minha vida. Eu, na altura, era comissário de bordo, estive como comissário de bordo, estava a voar, sim, identificava muito, gostava muito, só que depois percebi que havia qualquer coisa mais que fazia sentido, sobretudo uma maior entrega, e depois, ao fazer novamente os exercícios espirituais, agora de 7 dias, na altura, percebi claramente que tinha que entregar a minha vida de uma forma maior, e neste caso como jesuíta e como padre. É interessante que falou sobre a dança e eu estive a ler e li um bocadinho do seu percurso académico que fala da sua tese, que é Tomorrow Tomorrow Shall shall Be be My my Dancing dancing day. Day. Primeiro, Tomorrow shall be my dancing day, pistas para um estudo teológico da dança e do corpo. Enfim, estes títulos das teses, nesse caso de mestrado. Tomorrow shall be my dancing day é um versículo de um cântico de Natal inglês. E é um cântico de Natal que fala da encarnação, portanto, de Jesus que vai aparecendo, portanto, que encarna, aparece através da dança. E então vai sempre dizendo a dança. É muito bonito o cântico. E por isso peguei nesse versículo, mas depois desenvolvi a tese nesse sentido da importância da dança, sobretudo, e depois da corporeidade. Porque para mim sempre foi... Eu comecei a ter aulas de dança precisamente em Braga. Eu já vivi em Braga há uns tempos, que é dentro da nossa etapa de formação. Temos o noviciado, o chamado noviciado, que é o início da nossa formação. Na altura foi em Coimbra, onde continua a ser atualmente. Depois vimos para Braga para estudar filosofia. A Faculdade de Filosofia, na altura era a Faculdade de Filosofia, atualmente é a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais,
está-nos confiada à Companhia de Jesus, a direção, e é nossa. E então vim para cá estudar filosofia e foi aí que eu comecei a ter aulas de dança. Bem, sempre gostei da dança, sempre gostei de dançar. Eu aos 18 anos participei no concurso de dança e moda MTV TV Cabo. Portanto, mas aqui comecei mesmo a ter aulas de dança de forma mais regular. E o sentido do movimento começou-me a chamar a atenção, sobretudo depois com o estudo da filosofia, nomeadamente a antropologia filosófica, com a questão do corpo e da corporeidade. Estudar o que é que nós sermos corpo, o que é que significa sermos corpo, para lá de uma materialidade, portanto, a existência. Enfim, isso começou a mexer comigo e a perceber que a dança e o movimento começava a ter sentido. Depois, ao longo da minha formação, tive o que nós chamamos de magistério, depois da filosofia, estive como professor durante 2 anos num colégio. Depois, entretanto, fui para a teologia estudar. Estudei em Madrid e em Paris. E aí continuei a ter aulas de dança, tanto em Madrid como em Paris. E ao mesmo tempo aconteceu, portanto fez parte que fazia sentido da minha formação, ou pelo menos para mim enquanto pessoa, comecei também um processo psicoterapêutico. Portanto, mais coisas estavam a conjugar, quase podíamos dizer a mente, no sentido da intelectualidade, mas a mente também no seu sentido da interioridade, a precisar de ajuda, digamos assim. Depois o espírito, o espiritual e o físico. Ia para as aulas de dança, portanto, todas as coisas estavam aqui a conjugar. E que ganhou para mim um sentido a perceber, pois também é uma coisa que eu sinto falta na nossa igreja, e quase me atrevo também a dizer na nossa sociedade, esta dimensão de corpo, de nós sermos corpo. Curiosamente, estamos numa sociedade, na altura, enfim, entretanto passaram 10, 11 anos, mas acho que ainda é atual. Por exemplo, temos toda uma cultura do corpo, do perfeccionismo do corpo, a vários níveis, não é? Onde parece que a famosa eterna juventude, o corpo só parece que se é pessoa, se tem este formato, até falamos hoje em dia do body shaming ou do orgulho do corpo quase obeso, mas que depois também tem que ver com questões de saúde, enfim. Sim, mas a relação de corpo e mente já existe desde a antiga Grécia. Não, completamente. Mas o que eu estou a dizer é que hoje evoluiu-se muito para uma muito mais materialidade, ou seja, a importância enquanto corpo. E não tanto a relação corpo E com não mente. tanta relação. E o que acontece hoje está-se a preocupar também muito mais com a saúde mental, mas que se não se tem em conta o corpo, não é? O Beza van der Kolk, que é assim um especialista em trauma, é um psiquiatra especialista em trauma, tem assim um livro bastante interessante, The Body Keeps the Score, a versão portuguesa é O Corpo Não Esquece. Eu, apesar de preferir aqui esta dimensão, acho que a tradução portuguesa falha ali um bocadinho, mas aqui é The Body Keeps the Score, portanto mantém aqui todo o ser de algum modo. Isso que é todo o trauma também, Todo não é? o trauma também, não é? E portanto o trabalho de libertação ou de sanação de trauma a partir da corporeidade. Mas às tantas ele dá um exemplo muito interessante de uma pessoa que tinha questões de obesidade, vai a uma clínica, faz emagrecimento. E faz só o emagrecimento, não tem um acompanhamento, diria, psicológico. E ao emagrecer, por exemplo, conhece alguém. Normal. Portanto, conhece alguém e vão ter ali um momento de intimidade. E aquilo desbloqueou-lhe, ou seja, tocou-lhe, foi um trigger. E disse à pessoa para ir embora e tal. Portanto, e quando volta a engordar ainda mais. Então, qual foi a conclusão? Que ela percebeu-se, como tinha o trauma escondido, digamos assim, ou seja, porque isto, depois dentro desta complexidade, o que pode significar, o engordar foi aqui um paradoxo, tornou-se invisível. Portanto, o facto de ser uma pessoa mais forte, mais obesa, tornou-se invisível, menos atrativa, portanto, ao emagrecer, tornou-se mais visível, mais atrativa, o natural, e isso despoltou, enfim, todo o medo. Isto para dizer o quê? A nossa realidade física também fala da nossa realidade do ser. E, portanto, daí corpo e mente têm que estar de algum modo mãos dadas. E foi percebendo isto na minha história, para perceber isto, nesta ligação que nós temos com o que nós somos na nossa totalidade. E eu continuo a ler bastante sobre a importância do corpo e a importância da corporeidade, neste caso, curiosamente, também em situações de trauma, porque acompanho muitas pessoas, mas também trazer muito corpo. Porque também temos muita dificuldade em lidar com as emoções. Estamos também numa sociedade em que nós parecemos estar sempre ajustados, corretos, bem, onde as emoções
eu chamo-lhes escuras, eu não gosto de chamar negativas, como por exemplo o ódio, a raiva, a zanga, não é? À partida não se podem manifestar, mas depois manifestam-se onde, por exemplo, no trânsito, não é? No trânsito é onde há as grandes explosões, no futebol, por exemplo, Nas redes sociais. nas redes sociais, pronto, não é? Mas quando nós lidamos com elas e começamos a se escutar, elas também, de algum modo, começam a ser integradas e fazem parte. Isto é tudo corpo, é tudo corporeidade, é tudo humanidade, podemos dizer. Mas a humanidade precisa ser trabalhada, não é? É preciso... E aqui sim entra outra vez a mente no sentido da racionalidade. Que nós precisamos tomar consciência que isso existe. Dar-lhe nome. A consciência de que, sim, eu posso... em mim há ódio, sim, em mim há zanga, sim, ao mesmo tempo também em mim há bondade, há carinho, ou seja, o lado, diríamos, as emoções, podíamos dizer, mais luminosas. Portanto, nesta plenitude pode-me ajudar a equilibrar e a tomar consciência daquilo que tenho que fazer, a viver e de uma forma racional. É aquilo que eu acho que hoje em dia está-se a viver de uma forma muito reativa. Há pouco estávamos a falar em off, não é? Mesmo das próprias redes, acho que há muita reatividade. E a reatividade para mim é sinal de falta de pensamento, de reflexão. Porquê? Porque é só a emoção a falar. Então ainda estou quase como num lugar da sobrevivência. Mas porquê? Porque acho que na atualidade nós estamos numa sociedade extremamente cansada. Precisamente pela quantidade de informação que recebemos. Nós hoje em dia recebemos uma brutalidade de informação, não só informação consciente, mas também pequenas informações, não é? Eu, de facto, vou-me apercebendo. Nós passámos do telemóvel, por exemplo, não é? Passámos para o smartphone. Não é? Portanto, com todas as informações, e é verdade que hoje em dia o telemóvel é câmara, já não precisamos de ter uma câmara fotográfica, já não precisamos que tudo condensa num aparelho. Ótimo, maravilhoso. Mas que o smartphone está-nos constantemente com as notificações. E hoje em dia, já, além do smartphone, temos o smartwatch. E o smartwatch, o que quer dizer com a informação? Posso eu não estar, mas de repente eu estou no smartwatch e está-me a dar informação, uma notificação, qualquer coisa que aconteceu. E nós estamos a perder a capacidade quase de presença, de concentração, de estar. Porque, por exemplo, eu posso estar a ler um livro, ok, estou a ler um livro, mas estou com o smartwatch, olha, mais uma notificação, lá vejo, depois volto a ler o livro. Portanto, estamos numa constante dança, brincando, de concentração, desconcentração, mesmo que seja muito subtil. Claro que nós temos um cérebro que se adapta e tem uma capacidade de adaptação que é impressionante. Mas o que é certo é que essa adaptação implica cansaço, implica desgaste. E significa que acabamos por ficar muito mais cansados. E ao estarmos mais cansados, temos menos capacidade de pensar. E pensar de uma forma mesmo cuidadosa, consciente, sobre a realidade. E que leva o seu tempo. Eu acho que também não nos permitimos a tomar muito tempo para executar uma tarefa, seja ela escrever um texto, ou seja ela pensar, refletir sobre um assunto. Sendo que o padre acompanha a comunidade, não é? Está muito perto da sua comunidade, quer online, mas também fisicamente. O que é que está a mudar? E quando pergunto isto, houve uma mudança, talvez, se calhar mais significativa na igreja, no momento da pandemia, em que as pessoas deixaram de poder vir à homilia, certo? Isso é assim. E tiveram que fazê-lo online. E a igreja teve que se adaptar para continuar a chegar à sua comunidade. Mas também agora com outros temas da atualidade, como a inteligência artificial. Eu gostava de ver, ou melhor, de conseguir estar com o seu ponto de vista e perceber quais foram estas transformações. Porque se olharmos para trás, foi muita coisa em pouco tempo. É verdade, ou seja, nós olhamos para os últimos anos, parece que já foi, os últimos 5 anos, parece que foi quase uma década, um quarto século, de facto, da intensidade que foi tudo. É certo que houve uma necessidade de adaptação, portanto, ou seja, para nós, enquanto igreja, ou pelo menos para a teologia, podemos dizer, a criação em si tem um quê de positivo. Ou seja, até a própria criação tecnológica, não é? Portanto, a evolução e toda a evolução das coisas tem um seu quê de positivo. Mas é sempre pedido que se haja uma ponderação sobre. Nos exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola, às tantas, usa uma expressão que é sobre as coisas, tanto quanto hei de usar se me ajudam,
como tanto quanto também meio de libertar delas se não me estão a ajudar. Para quê? Para o fim que sou criado. Enfim, Inácio diz, o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus. Depois o que é que significa este louvor, reverência e serviço? Que também depois é o Deus nos irmãos, na comunidade, uns com os outros. E este tanto quanto é a nossa capacidade de discernimento de saber usar de facto as coisas e não deixar que sejam as coisas que depois nos controlem. Claro que aparece uma pandemia, temos que estar em casa por uma questão de saúde e segurança de todas as pessoas. Mas a fé não morre, as necessidades também. E então também nós temos de nos adaptar, e é verdade, temos que pedir ajuda à tecnologia, que bom, para podermos, de algum modo, celebrar as celebrações online, as celebrações, as propostas de oração, até, no fundo, nos encontrarmos online para um momento de partilha, de grupos, depois até foi no mundo da educação, por aí fora, mas particular em nós. Que maravilha! Depois teve que haver uma avaliação disto. E em que sentido? Houve uma outra pessoa que me disse, naquele tempo, na pandemia, que era bom, porque eu podia ouvir 3, 4 homilias por dia. Porque as pessoas não vão 3 ou 4 vezes à missa no domingo. Mas no YouTube, esta coisa do andar para trás, eu podia pôr para trás e ficava só na homilia. Então ouvi 3, 4 homilias nesse domingo. E eu a pensar, pois... E depois, claro, ouvia muitas vezes a pergunta, e era uma ali na conversa, e que reflexão que ficou de alguma. Era só bom. Eu disse, pois, mas a celebração em si... É importante para as pessoas estar fisicamente, encontrar-se e mentalmente, e quer dizer, espaço. Porque também o que acontece hoje, também, tal como acontece no material, também vejo que pode haver o consumismo espiritual. E volto a dizer o que era há pouco, que é importante, que é o parar, o silêncio, para podermos digerir a nossa realidade individual e coletiva, é fundamental. Vou outra vez a uma imagem corpo, não é? Ora, nós temos horas para comer, porque se tivermos todo o tempo a comer, não vamos aguentar. Porque há tempos. O estômago precisa de tempo para digerir. Os intestinos precisam de tempo para absorver. O mesmo se passa com a essência e com a existência. Se nós estamos constantemente a receber informação, e maravilhosa. Agora, se eu como uma feijoada ao pequeno almoço, ao lanche e jantar, tudo em si é de bom conteúdo. Mas se eu faço isto, chega a um ponto que eu não aguento. O mesmo se passa às vezes também, e mesmo com informação, até podemos dizer, intelectual de qualidade. O que é que eu preciso? Eu leio um texto e às vezes um parágrafo, eu tenho que parar para digerir, porque a informação é tal, tem um impacto tal em mim, tem que haver aqui uma paragem, tem que haver aqui uma consciência de uma apropriação do que está a ser dito. E a apropriação até pode ser, não percebo nada disto, preciso parar isto para saber outra coisa. E já está. Ou seja, mas isto é a nossa capacidade de pensar e de consciência. Mas de repente, se estamos a receber muita informação e o online está a provocar isso, não é? Eu vejo pelas redes sociais, por exemplo, se nós estamos constantemente com o feed a receber informação e de repente é o gatinho bonito, a seguir já vêm as crianças em casa, logo a seguir, porque a ordenação do algoritmo, para nós é uma agitação constante. E o que é que acontece? E isso eu estou a sentir que está a acontecer atualmente, é uma anestesia. Eu já não aguento, não quero saber nada. Só que quero saber, porque depois estou na reação, depois estou na opinião que já não é fundamentada. E quando nós temos consciência da necessidade de parar para pensar, vai ajudar o quê? A tomar e depois boas decisões. E a tecnologia está lá para nos ajudar a isso. Mas também eu, enquanto humano, tenho que ter a capacidade de parar e pensar e saber, isto ajuda-me ou não? Ajuda-me? Ótimo, vamos a isto. Não me ajuda? Ótimo, vou-me afastar. Houve muita gente que, depois do Covid, porque os formatos mantiveram-se. Ou seja, o formato online manteve-se. Sim. Porque chegou a muita gente, principalmente aquelas, ou acredito eu, principalmente aquelas pessoas que já não estavam tão de encontro com a sua fé ou já não estavam dentro da comunidade. E notou-se o contrário, em que as pessoas pensaram, ok, isto é melhor e vou continuar a ouvir as minhas homilias enquanto faço coisas em casa. É provável. As pessoas voltaram. Não, houve muita gente a voltar, porque também depois também todos nós sentimos necessidade do presencial, não é?
Nós somos humanos e a humanidade necessita do toque. Ou seja, necessitamos da presença. Que bom que vai facilitar, e volto a dizer, ou seja, a história da internet não é uma novidade no seu sentido tecnológico. Nos inícios, quando começou a rádio, as pessoas ouviam a missa pela rádio, as pessoas, sobretudo, porque era a preocupação com as pessoas doentes, acamadas, etc., que não podiam, portanto, não é uma coisa que de repente foi novidade enquanto tecnologia. A minha avó e mesmo a televisão ouvia a missa sempre pela rádio. Portanto, a televisão, e depois quando vem a televisão, não é? A transmissão aos domingos da missa, que é uma coisa de já há anos, não é? Décadas, podemos dizer, a transmissão da missa ao domingo é a pensar na quantidade de Mas de pessoas. certa forma não conseguia controlar o tempo e a hora em que eu podia ouvir, não se tornava conveniente, ou seja, eu tinha que fazer tempo para estar presente. Agora não, agora era cá está, havia pessoas que, está lá no YouTube, eu já vou à missa quando me der jeito. Aconteceu isto. Pessoas não, eu quero estar em comunhão com aquela hora e vou estar àquela hora ali no direto mesmo. Mas aqui depois também, no fundo, é uma nova educação do que é o estar. O que é o estar? E o estar também tem um quê de simbólico com o aqui e o agora. Portanto, o direto, não é? Se eu estou em direto, significa que eu estou em comunhão com o que está a acontecer com aquelas pessoas ao mesmo tempo. Se estou em diferido, claro, obviamente aconteceu, mas já aconteceu. Estou só a viver a minha relação no aqui e no agora, não é? Mas só comigo. Houve uma diminuição, em parte, se bem que foi logo, agora, no pós-pandemia, depois de haver a abertura, sentiu-se uma diminuição. Sentiu-se de modo geral, a comentar mesmo com alguns colegas padres, sentiu-se uma diminuição. Atualmente, sinto um crescendo. As missas muito mais cheias, também há muitos fatores aqui a acontecer, não é? A história dos conflitos, vários conflitos ao nível da Europa, podemos dizer, e internacionais, cria agitação nas pessoas. Cria agitação. Nós estamos agora, enquanto igreja, a celebrar o jubileu. E o Papa Francisco ainda, quando na sua bula de nomeação do jubileu, quis promover o jubileu da esperança. Porque uma das coisas que estava a perceber é que estamos a evoluir para muito desespero. Não é? Então a esperança para voltar a dar sentido. Mas dou um exemplo. Na última Páscoa, eu estive a celebrar em Portimão. Eu sou de Portimão. Estive lá, coincidiu, e estávamos a comentar, de facto, nas celebrações completamente cheias, todas as celebrações da Páscoa, mas a igreja estava completamente cheia, e apercebemos, portanto, havia a contabilização das comunhões, só para ter noção, houve mais 100 comunhões no dia de Páscoa do que no ano anterior. Ou seja, não estamos a falar de uma variaçãozita, não é? Portanto, se pessoas... Múltiplo, certamente. É bastante, não é? Portanto, e eu estou-me a perceber disto. Primeiro está a haver um aumento da busca da espiritualidade. E eu percebo disto, ou seja, as pessoas procuram muito mais. Mas porquê? Porque há necessidade, e isto tem sido para mim ultimamente, nas últimas semanas, meses, uma forte pedra-toque, que é a questão do silêncio. Há uma necessidade de silêncio. Está a crescer esta necessidade de silêncio. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é que vão fazer com ele, porque não estão habituadas. Mas quando vivem, quando descobrem esta dimensão do silêncio e o impacto que isto pode ter nas suas vidas, há uma necessidade de uma busca. Por isso é que a gente também vai. Depois também há de tudo, não é? Eu gosto, sou curioso, precisamente da quantidade de retiros que há por aí fora, retiros na Amazónia, retiros na Grécia, retiros de valores inacreditáveis, mas eu só por curiosidade vou lá esgotado. Ou seja, há esta necessidade das pessoas cada vez mais de... Só que depois é uma questão, acho que nós também temos de trabalhar aos poucos. Por exemplo, no mundo da educação, como é que ajudamos as crianças a viver o silêncio? O que é que acontece? Neurocientificamente, nós temos aquilo que também se chama rede neuronal por defeito, que é ótimo, ou seja, nós, quando estamos parados, sentar a pensar, tudo continua a funcionar cá dentro. Portanto, eu não tenho consciência que o sangue circula nas veias, mas aqui o nosso amigo cérebro tem essa consciência para perceber se tem que regular mais tensão, menos tensão. Portanto, isto tudo está aqui articulado. Não tenho consciência da urina a se formar na bexiga, mas vou ter consciência quando a bexiga está cheia, tenho que ir à casa de banho. Portanto, há muita coisa a acontecer, no fundo, que é o outro sentido que não se fala, que é a introceção. Ou seja, internamente estamos a receber muita informação. E, portanto, a rede neuronal está a funcionar. Mas e depois há uma outra rede, que é a rede neuronal por defeito, que ela está com muita informação, vou-lhe chamar
ruidosa. E se nós, por exemplo, o exercício da meditação, o exercício do silêncio vai ajudar a ajustá-la. E onde é que ela se pode manifestar? Por exemplo, estamos num momento de silêncio. Ok, até vou... Olha, agora vou aqui para este jardim, ou até vou para a praia ter um momento de silêncio. E de repente, um pop-up de... pois eu acho que tenho que fazer batata, tenho que comprar batatas. Não envia mensagem a não sei quem. Tenho que ver não sei o quê. Depois a nível de emoção vem não sei o quê. E claro, não sabendo lidar com isso, a nossa tendência é buscar alguma coisa que manule esse ruído. Ou logo vamos para as redes para estar distraído, para não ocupar esse tempo. E é aí que é fundamental ajudar a acalmar essa rede neuronal de defeito para me ajudar depois ao processo do pensamento. Só que nós estamos, volto a dizer, cansados. E por isso esta busca da espiritualidade, esta busca do silêncio é fundamental para de algum modo também nos humanizarmos. E hoje é necessário que isso aconteça. Então quer dizer que as pessoas efetivamente estão a procurar mais nestes momentos de silêncio, retirar-se da tecnologia. Quer dizer que um padre da inteligência artificial não lhe vai tirar o lugar. Não sei se a inteligência artificial vai tirar ou não lugares. A inteligência artificial é necessária, e ainda bem que evoluiu, ainda bem, não é? Porque, por exemplo, saiu do dicastério da doutrina da fé e da castério para a cultura e a educação, os desafios da inteligência artificial. E eles, ou seja, quem está assinado pelos cardeais prefeitos na altura, o cardeal Tolentino Mendonça, mais nosso conhecido, o cardeal Vítor Hernández, são os prefeitos e, portanto, assinado também na altura, Papa Francisco ainda. E eles dizem, ou seja, que como a inteligência artificial está a ajudar em várias áreas. Mas para quê? Para que o humano possa também ter mais tempo. Não é? Está a ajudar na área da saúde, está a ajudar porque simplifica. É um facto, há coisas que, antes da inteligência artificial, por exemplo, eu lembro-me quando estava a estudar Química, no meu 12º, a professora de Química dizer: não decorem tabelas. Não é preciso decorar tabelas, porque a tabela vai-vos ser dada. Não precisam decorar isso. Hoje, se calhar, há coisas que não precisamos fazer porque temos a inteligência artificial que nos pode ajudar. Ok? Agora, o que diz é sempre as questões éticas, não é? Como é que nós deixamos que a inteligência artificial faça o que tem a fazer, que já não é necessário que nós estejamos a fazer, mas o que é que fazemos com esse tempo? Então que nos humanizemos. Continuamos a fazer o caminho de nos humanizar. Claro que, quer dizer, pode haver um padre, brincando com a expressão, pode haver um padre IA, não é? Portanto, a gente vai lá ao padre, vai ali conversar e tem tanta informação e tem ali as respostas. Só que nós, na nossa individualidade, e aí sim é a minha experiência de acompanhar pessoas, nós precisamos, ou seja, há pessoas que eu tenho que me levantar e tenho que pôr a mão no ombro. Porque o toque físico também vai acalmar, não é só dizer, olhe, sim, compreendo muito bem o que está a dizer. Nós precisamos do toque, precisamos da pele, precisamos de corpo. Faz parte da nossa existência. Mas, por exemplo, no âmbito de um confessionário, Sim. Não existe essa... Não, mas posso dar a mão à pessoa. Pode haver. Não, o confessionário... Nota-se perfeitamente que nunca fui ao confessionário. É isso, ou seja, há a imagem ainda do confessionário. Não, claro que sim, pode acontecer, não é? Mas hoje podemos dar assim, se sentimos dar a mão à pessoa, aqui estou, portanto, isso pode acontecer. Ou seja, e acha que esse momento que ultrapassa a tecnologia que ainda pode ter o impacto que tem o toque humano, não é? Claro, repare. Porque é diferente, por exemplo, o toque entre nós e animais, nós sentimos que... Eu, pelo menos, sinto, por exemplo, com os meus animais, diferentes animais, ou com a minha mulher, o toque com as minhas irmãs, com a minha família. Não, o toque humano é especial. Vamos chegar ao início da nossa conversa, Ricardo, que é quando o Bessel van der Kolk fala da importância de corpo, fala da importância do afeto, do abraço. E como o afeto e como o toque dá informação de segurança, por exemplo, o bebê quando nasce, não é? Precisa mesmo de muitos abraços, aquela coisa, abraços sem exagero, não pegues muito ao colo que habitua-se. Não, hoje sabe-se que é exatamente o contrário. Vai haver uma altura que depois até há o equilíbrio que vai querer sair naturalmente. Mas quanto mais abraço damos, mais damos informação interna de segurança, de relação, de proximidade. Porque nós precisamos disso. E às vezes a gente diz, um abraço vale mais do que muitas palavras.
o gesto, não é? Mas nesse caso um abraço, por exemplo, não é em situações de sofrimento, em situações de dor. E hoje a minha experiência é chegar, já quase não digo nada, só dou um abraço de presença, um abraço e a pessoa, não, porque a palavra às vezes pode ser extremamente redutora. Então cá está, a partir da inteligência artificial, nestes momentos, pode facilitar uma proximidade. Eu já vi uma situação delicada, ou seja, de acompanhar uma situação muito delicada, de triste sofrimento. Não tivemos outra hipótese que não tivesse que ser por videochamada, porque a distância era muito grande e, portanto, houve essa proximidade. Só que nós, enquanto humanos, quer queiramos, quer não, necessitamos ainda muito da presença, necessitamos do toque. Não é por acaso, não é? Até que fazem até os dispositivos, podemos dizer quase sexuais, para haver quase sexo à distância, mas é necessário o toque. Não é só um estímulo só intelectualizado. Portanto, nós precisamos da pessoa. Precisamos da pessoa no sentido da presença. Nós precisamos muito da presença uns dos outros. E, por exemplo, no aspecto mais de família, continuidade, legado, nós passamos de uma era onde escrevíamos as nossas histórias na pedra, começamos a escrever em papel, começamos a ter fotografias, áudio, vídeo, e agora é possível eu deixar-me quase duplicado artificialmente. Quase. Se calhar nem tanto um holograma, mesmo uma conversa, ou seja, criar um agente de inteligência artificial que seja a representação das minhas ideias, dos meus valores, daquilo quem eu sou, até replicar a voz. Eu acho que isso vão ser as memórias de família do futuro. Ou seja, daqui para a frente, 3 gerações, 4 gerações suas, minhas, vão poder ter... se nós permitirmos. Mesmo que a gente não permita, eu acho que pode acontecer. Há uma amiga, a Sónia Moraes Santos, ela tem um projeto muito, muito interessante que é A Voz. Então ela vai conversar com pessoas e sobre várias coisas, depois grava e é o presente à família, que é A Voz. É muito bonito este projeto, que é no fundo isso. Guardar as memórias. Sim, mas neste caso estas memórias podem ser são interativas, não é? Eu posso ter... Sim. Claro, estou a compreender. E depois a seguir pode haver até mesmo, depois da pessoa partir, quase continuar a haver uma conversa. E era aí que eu queria chegar, que é no momento de pais mostrarem aos filhos, comunica com o teu avô, tens aqui uma, pelo menos próximo, mas também pode existir casos em aquela pessoa partiu e eu deixei conversas, não tive aquelas conversas difíceis ou importantes que eu gostaria de ter, e neste caso eu acho que ter o clone da pessoa até pode ajudar a própria pessoa a ultrapassar isso, mas certamente existem outras questões, como por exemplo a permanência no luto. Pois, de facto, cá está, entramos nas questões da existência humana. O luto é existencial, é profundamente existencial. Obviamente, se há a partida de alguém e, passa a expressão, afinal a pessoa não partiu, o que é que está aqui a acontecer? Não é? Há espaço para uma transformação, porque o luto é um grande processo de transformação da relação, não é um fim da relação. Eu costumo dizer 2 vezes que todas as relações começam, nenhuma acaba, porque todas se transformam. Todas. Mas aqui como é que nós podemos ver uma transformação desse luto, ou seja, dessa relação, não é? Portanto, a transformação dessa relação no luto, se de repente a pessoa continua a existir. Mas existe em que contexto? Porque depois só em casa, quando vão jantar com amigos, leva o quê? Leva essa pessoa? Se a pessoa mantém essa conversa com os amigos? É que nós somos seres de relação, mas não só relação individual, mas a relação comunitária. E, portanto, o processo do luto, não sei, vão-se levantar aqui questões, não é? Para a pessoa pode ser relativamente saudável, se calhar até pode ser um processo de viver bem o luto, mas ser ajudada a dizer, esta pessoa já não existe. A pessoa na sua totalidade já não existe. Pode existir aqui a voz, pode existir até a imagem, até pode existir, mas a pessoa em si já não existe. Portanto, tem que haver este processo de luto. Porque cá está, nós somos um ser total de materialidade, de interioridade e, portanto, a inteligência artificial pode ajudar a facilitar um processo, mas pode haver o perigo
de não haver sequer o processo. Mas continua ali. Mas a pergunta é, quem é que continua ali? Continua a pessoa na sua totalidade ou uma imagem da pessoa? E a questão é, quem fica, como é que pode viver este processo de integração da perda real de quem partiu? Por isso é que eu vejo aqui a complexidade da compreensão, tendo em conta que já de si o luto é muito complexo, manter ali alguém na presença, mas é uma presença artificial, ajuda ou não a poder fazer o processo. Se calhar num determinado momento até pode ajudar, porque simbolicamente, muitas vezes, até no roleplay, quando se faz acompanhamento, há necessidade de verbalizar coisas que não se verbalizou. Há pouco dizias isto, e é verdade, há necessidade, não, mas eu tenho necessidade de verbalizar. Ok, então vamos aqui fazer aqui a estrutura simbólica, roleplay, de o que é que queres dizer, o que é que queres manifestar. Mas como é que eu sei que outra pessoa me vai ouvir? Claro que depois aqui entra muitas vezes o campo da fé, não é? Dizer, a pessoa continua a viver em Deus e vai acolher o que estás a ouvir. Vai acolher, vai. Sim, mas então isso pode acontecer. E pode ser um facilitador do processo de luto. Outra coisa é entrarmos no perigo do auto-engano, dizer, esta pessoa continua viva. Para quem fica, pode haver aqui um grande desajuste. Sim, porque até há pessoas que vivem permanentemente no luto, que não conseguem ultrapassar. Não conseguem. Mas talvez este mecanismo possa ajudar a ter essas conversas e tentar desbloquear as razões pelas quais. Mas que seja sempre bem acompanhado, para não ver o perigo de repente, porque senão entra-se numa fantasia. Afinal a pessoa não morreu, afinal a pessoa continua viva, e entra-se numa fantasia. Isto é que é o perigoso. O que eu acho super importante ser acompanhado. A questão é, a tecnologia está disponível para qualquer um. Portanto, eu posso me enganar os outros e a mim até claro. a mim mesmo. Eu acho que hoje em dia tem um dos grandes problemas é o auto-engano. Exato, ou seja, eu posso fazer isso e chegar a um ponto de a minha mulher partiu, o meu filho partiu, ou no caso a minha mulher, e depois conheço outra pessoa, mas ainda tenho ali uma relação quase a três. O que é que está a acontecer aí? O que é que está a acontecer aqui? Quer dizer, afinal, então já nem tanto como acontece, tem inclusive filmes, não é? De apaixonar-me por uma figura digamos assim, não é? Portanto, cá está, nós somos seres de afeto e, portanto, nas nossas carências, se há alguma coisa que me está a colmatar a carência, portanto, há ali um vínculo. E esse doutor, porque conseguimos, de certa forma, programar. Claro. Agora, a questão é mesmo isso, não é? Se eu mantenho uma realidade viva artificial, se eu tenho a possibilidade de conhecer outra pessoa que me pode ajudar a crescer humanamente, e agora, que luta é esta? Estou a trair? Mas eu estou a trair a minha mulher, que já partiu, mas afinal não partiu? Por isso é que eu digo, estas questões têm que ser levantadas porque pode causar também muita mais ansiedade, porque depois, humanamente, até conheço outra pessoa, por exemplo. E agora? Estou a trair a minha mulher? Se calhar, objetivamente, a gente pode dizer que não, porque é uma figura artificial. Só que, no interior dessa pessoa, volto a dizer, tem que ser ajudada para o desvincular, o luto, para poder se permitir, eventualmente, conhecer alguém. Sim. Isto já aconteceu? Na sua experiência, ou ainda é algo que... Bem, na minha experiência não aconteceu, não, de todo. Não, porque ainda acho que é algo provavelmente distante, pelo menos nestes meios, ainda será algo distante, nunca aconteceu. Mas como é que a comunidade, ou seja, a sua comunidade, vê estas questões? Ou ainda não são questões? Ou vê a inteligência artificial de muita forma, muito superficial? Eu acho que não, ainda se vê, ou seja, há um bocadinho de tudo. Há um lado de ver a comunidade muito animada, portanto, na parte, diria, mais profissional, técnica, muito animada com a inteligência artificial, com as ajudas que pode dar, na resolução de algumas questões. Isso sim. Claro que, de repente, também provocado pelas redes, também há todo um medo. Que a inteligência artificial vai tirar trabalhos, vai tirar emprego, vai tirar... Que isso é o outro lado, e volto a dizer, de facto, os desafios da inteligência artificial, este livrinho está muito simpático, porque eu a lê-lo, não é? A gente está a tendência de olhar para a igreja, não, já vão criticar e já vão arrasar, e nada, está de facto muito a compreender a tecnologia como uma ajuda, curiosamente. O que dá sempre o ponto é não perder a dimensão humana, e que seja verdadeiramente uma ajuda à humanidade, não é? Aqui, o que me parece é, dentro mesmo da comunidade, tanto isto é espetacular, vai mudar tudo, ou os tais equilíbrios, ou isto é abominável, que eu acho que são os extremos que são perigosos,
como é que nós podemos pensar para que esta nova realidade seja verdadeiramente um contributo de humanização. E o que vejo, enfim, na minha comunidade, não é propriamente ainda, diríamos, o tema de conversa, vai surgindo, mas quando vai surgindo vejo, por um lado, às vezes como facilitador de trabalho, digamos assim. Uma outra vez, sim. Lembro-me na conversa com pessoas de tradução, que as traduções estão muito boas. A gente vai, seja a qualquer aplicação de tradução com desenvolvimento, as traduções já estão a ficar mesmo muito boas. Até mesmo com algumas expressões culturais que é necessário o tradutor com consciência e tal. Pronto. E pode-se dizer, então e agora, qual é o futuro do tradutor? E algumas pessoas podem ficar um bocado mais preocupadas com isso, não é? Mas, de um modo geral, vejo que ou seja, se calhar temos muita ficção científica de filmes de ficção científica, não é? Mas, de um modo geral, vejo que, se houver um equilíbrio, pode ser um facilitador. Não vejo propriamente aqui um drama. Volto a dizer, vejo drama se for usada para desumanizar. E no seio da igreja, estão a usar ativamente, para além do livro que lançaram, existe agenda para a inteligência artificial? Isso sim, ou seja, vai havendo, ou seja, se calhar, por exemplo, mesmo de padres, há uns que são que têm muito mais apetência e gostam e, portanto, usam e aplicam. Outros, se calhar, poderiam dizer que são um bocadinho mais de travão, porque ainda querem muito manter uma linha, mas vejo que vai sendo usada. Ou seja, voltamos ao mesmo, pandemia, houve a necessidade de recorrer à tecnologia e grande parte usou, dos mais novos aos mais velhos. Portanto, provavelmente agora das subtilezas da inteligência artificial, e bem, também muitos indiretamente, por exemplo, se tem que ir ao médico, também já há muitos que os médicos também já vão usando, portanto, não usam diretamente, mas indiretamente. Portanto, vai havendo uma presença, sim. Mas ao dia de hoje não existe uma agenda, mesmo para de proximidade com a comunidade ou algo. Nós estávamos a falar há pouco que uma parte da sua comunidade vê com uma certa excitação e outros com algum desdém ou preocupação. Acharia que era importante criar, de certa forma, algum apoio, sabendo que tendencialmente esta tecnologia vai crescer e vai penetrar e que realmente vai mudar o contexto de trabalho. Eu acho que isso é evidente. Sim, eu acho Eu não sei que tipo de apoio vão precisar. Sim, mas apoio, por exemplo, há muito pouco tempo, dentro da Pastoral dos Leigos, foi até aqui em Braga, houve um grande congresso sobre inteligência artificial e igreja. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de ir, não consegui nesse fim de semana, mas houve esse congresso. Portanto, isto está a acontecer. Portanto, por parte da igreja também está a ser promovido formação, ou pelo menos congresso e discussão a esse nível. Portanto, por isso já está a entrar em agenda. Ou seja, há esta preocupação e formação a esse nível. Já está a acontecer. E sente-se mais otimista ou pessimista em relação? Enfim, se calhar a experiência da vida está-me a ajudar a ser nem pessimista nem otimista, realista, observar, ver. E com equilíbrio, também sem perder a capacidade de discernimento e de reflexão de dizer, ok, isto é positivo, ok, isto não é positivo, ou até mesmo negativo. Não é? Isso acontece e, portanto, conforme a realidade que acontece, fazer um discernimento e fazer uma avaliação da importância das coisas. Mais do que o que é que eu vejo em relação ao futuro. Claro, eu acho que estamos a evoluir muito rapidamente. A tecnologia, a única coisa que eu acho e que não posso evitar, mas posso ajudar no outro campo, que é, ou seja, a tecnologia está a evoluir muito rapidamente. É o que é. Só que nós, seres humanos, somos lentos. No sentido de, depois da experiência, da vida. Nós temos reações que ainda não se transformaram depois de milhares de anos. Se nós somos atacados, vamos ter uma reação de fuga, de luta. São mecanismos de sobrevivência de milhares de anos. Portanto, ainda estão cá. Claro que depois foi-se adaptando. E o neocórtex, digamos assim, não é? A nossa capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de retenção de informação, a nossa capacidade, obviamente, vai-nos adaptando e, portanto, tanto que leva a que nós possamos ter todo o aparato. Estamos a ser filmados, estamos a ser gravados. Isto vai para uma realidade etérea de Bluetooth, de internet, que vai por aí. Ok.
Mas nós, enquanto humanidade, de facto, enquanto ser humano, nesse aspecto, em algumas coisas somos lentos nessa adaptabilidade. E o tal cansaço que eu vejo que está a surgir, que é por isto, ou seja, temos tanta informação e depois, claro, parece que se não somos progressistas ou se não acompanho tudo. Mas é impossível acompanhar tudo. Então, se calhar o que tenho é que ter esta capacidade de discernimento de o que é que me é possível. Não é possível, não é possível. Estás atrasado no tempo. Mas, por exemplo, eu não tenho smartwatch e não quero ter smartwatch. Não quero. E uma outra pessoa diz, então, mas tu que estas tecnologias, tu que estás nas redes, e eu, mas isso é que é uma crítica negativa à minha pessoa porque eu não quero um smartwatch. Eu já com o smartphone, já sinto que de vez em quando, por exemplo, para ler, tenho que desligar, porque aparece a notificação e já me distrai. Então como é que é com o smartwatch? Dizia-me um padre amigo que eu deixei de usar quando eu, em plena missa, dei por mim a celebrar missa e a estar rapidamente a responder a uma pessoa. Eu deixei de usar. Achei bonito isto. Porquê? Porque às tantas nunca estamos onde estamos. Parece que estamos no mesmo sítio, estamos em sítios diferentes. Imaginemos agora, estamos aqui nós até à conversa. Olha, só um minuto que eu tenho que responder esta mensagem. Só tenho que tal. E parece que não estamos num jantar, num encontro de amigos. Podemos estar, e é aí que é a minha crítica, no sentido, crítica mais negativa, digamos assim, que é o desajuste do tempo e do espaço. E quando nós nos permitimos estar... Eu lembro uma vez, estava a orientar uma formação online, e aquilo deu-me a pensar, era uma formação de liderança, e eu estava a dar uma formação sobre espiritualidade na liderança, a importância do silêncio, da presença, por aí fora. E eu estava a observar e estava a ver, eram líderes, e estava a ver uma pessoa que estava a trabalhar ao computador, eu percebi que estava a falar, que obviamente estava com o microfone desligado, e supostamente estava a ter a formação. Fiquei a pensar, que bom que esta pessoa tem capacidade de pelo menos estar a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Que bom. Mas humanamente, isso vai ter um desgaste, porque não vamos estar na presença, na relação. E uma das coisas que e sim, aqui a minha experiência, que é, quando nós estamos presentes no aqui e no agora, abrimos aqui muito mais relação, abrimos muito mais proximidade, muito mais confiança. Uma coisa também bonita, que hoje se sabe ao nível da neurociência, que é, quando 2 pessoas estão verdadeiramente atentas uma à outra, estão verdadeiramente atentas, os corações e parte cerebral sincronizam-se. Há uma sincronização até do batimento cardíaco. E eu fazer a ligação da parte espiritual que dava conta, porque às vezes as pessoas, enfim, vêm desabafar e há conversa e no final, eu até nem disse muita coisa, mas estive ali na escuta ativa, presente. Obrigado, Sr. Padre, ajudou-me muito. E hoje, sabendo esta informação que sabemos hoje ao nível neurocientífico, o que é que foi ajudar muito? Foi exatamente a minha presença de atenção. Ora, se eu estou ali, de repente recebo uma mensagem, de repente não sei o quê, e não estou, nós sentimos isso. O inconsciente sente isso. Então é esse desajuste. Claro que viva a tecnologia, mas que nós não seja a tecnologia a nos comandar, mas sejamos nós a comandar a tecnologia. Eu, mais uma vez, nas formações sobre a liberdade, por exemplo, a gente fala da liberdade, da importância da liberdade ao nível social, ao nível político, etc. Deixem-me, eu às vezes a brincar, nas formações até com mais novos ou com mais velhos, pergunto, quantos de vocês aqui têm um telemóvel em modo de voo? Muita gente diz, não, está em silêncio, em modo de voo. 2, 3 pessoas em 100, 200. Mas porquê? E eu disse, atenção, eu não estou a criticar, não, mas dá para estar aqui e agora? Mas quem é que vos está a controlar? 1% de estar, tem essa mas quem é que vos está a controlar? Atenção, ou e de repente temos um telemóvel que nos controla. Então tira-me a liberdade. E eu quero ser eu a liberdade a controlar o telemóvel. E significa deixar o telemóvel? Não! Significa que eu, humanamente, sou eu que controlo a tecnologia, não é a tecnologia que me controla. Esse é que para mim é o ponto. Não perder essa noção, não perder essa importância de... Bom, acho que é um bom final para esta conversa. Padre, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi muito importante. Que bom, que bom. Para mim. Que bom. Espero que você também.